Bom, vamos lá. O que Nicolau Copérnico ele conseguiu concluir para defender o modelo heliocêntrico, tá bom? As 7 premissas que ele conseguiu desenvolver, que ele explicou no seu livro, tá bom? Seguia na seguinte situação. Primeiro, não existe um centro único de todos os corpos celestes. O que Nicolau Copérnico definiu foi assim, ó. Muitos tentavam definir, quem era o centro do universo? Era o Sol? Era a Terra? Quem girava ao redor de quem? Para falar a verdade, Nicolau Copérnico ele acreditava sim no modelo heliocêntrico, em que o Sol seria o centro do universo, mas ele não acreditava que existisse de fato, né, um centro mesmo, né? Eu falo assim, ó, esse cara aqui tá no centro do universo. Não. Mas o que ele acreditava é que o Sol estaria o mais próximo do centro do universo. Mas até então ninguém tinha conseguido constatar. Mas, primeira coisa, exclui essa ideia de que a Terra é o centro do universo. Isso daí é para o modelo geocêntrico. E também exclui essa ideia de que o Sol também é exatamente o centro mesmo. O que nós sabemos é que os corpos, eles... sim, giram ao redor do Sol, mas não significa que o Sol seja exatamente o centro do universo, tá bom? Mas que os outros corpos girem ao redor do Sol, isso sim é verdade, tá bom? Agora, saber exatamente onde é o centro do universo, isso é mais complexo, e nem Nicolau Copérnico conseguiu determinar essa situação, tá bom? Bom, a segunda premissa dele foi o seguinte: o centro da Terra não é o centro do mundo, mas é apenas um sistema entre Terra e Lua. Ou seja, só quem acreditava no modelo geocêntrico, né, é que acreditava que a Terra fosse o centro do universo, beleza? Então, ó, quem não acreditava no modelo geocêntrico já descartava essa ideia. A Terra não seria mesmo o centro do universo. Só seria o centro, né, num sistema em que nós temos a Terra e a Lua. Por quê? Comparado com a Lua, a Terra está no centro. E aí a Lua ela aparece para nós. Mas comparado com todo o sistema, né, solar, vamos imaginar assim, a Terra não seria o centro do universo mesmo, né? Essa ideia é uma ideia bem absoluta e que só faz parte lá do modelo geocêntrico. 3. Todos os corpos giram em torno do Sol, como se ele estivesse no meio de todos. Portanto, o centro do mundo está perto do Sol. Sim. Nós já sabemos disso, né? Todos os corpos, eles giram ao redor do Sol. Isso já é provado, galerinha. Não pode haver dúvidas em relação a isso daí, certo? Como se ele estivesse no meio de todos. Portanto, o centro do mundo está perto do Sol. Olha o que ele coloca. O centro do mundo está perto do Sol. Todos os corpos giram ao redor do Sol. Mas não significa que o Sol é o centro, né? Mas se existir um centro do universo, com certeza ele está próximo ao Sol. Tá bom? Beleza? 4. A Terra está muito mais próxima do Sol do que do firmamento. Lembra o que seria o firmamento? O firmamento é aquele grupo de estrelas que giram ao redor do Sol. Mas é o último, ó, lembra? Ó, vamos voltar aqui, ó. Olha o grupo do firmamento. O grupo do firmamento é esse grupo de estrelas fixas, tá vendo? Fica ainda depois, né, desses planetas. Aí vem o grupo do firmamento e depois do grupo do firmamento vem ainda assim o grupo dos errantes, certo? Então olha só o que ele acabou de anunciar aqui para nós, certo? A Terra está muito mais próxima do Sol do que do firmamento. Então, ó, olha só, faz um pouquinho de lógica essa ideia, né? A Terra ela está mais próxima do Sol do que do firmamento. Voltando numa ideia de heliocentrismo, ó, nós temos o Sol aqui. Depois vem o Vênus, né? Depois vem Mercúrio, por exemplo, certo? Então, olha só o que acontece. Se nós tivermos a ideia de que a Terra está muito mais próxima do Sol do que, por exemplo, depois ainda vem essas estrelas fixas, é claro que a Terra está muito mais próxima do Sol do que do grupo do firmamento, porque ó, até chegar no grupo do firmamento ainda tem que passar por Marte, Júpiter, Saturno, certo? Para chegar ainda no grupo do firmamento. Então a Terra, sim, ela está muito mais próxima do Sol do que do grupo do firmamento, que está depois do último planeta ainda, tá bom? 5. O movimento aparente do firmamento, o grupo de estrelas e astros que ficavam depois do último planeta, certo? Não pertence a ele, mas à Terra, que gira em torno dos seus polos em movimento. Ou seja, quando nós enxergamos aqui da Terra e parece, por exemplo, que é o Sol que está se movimentando, isso é verdade? Não, porque assim nós estaríamos tendo um pensamento o quê? Absoluto, não é? Isso, exatamente. Ou seja, qualquer movimento aparente de qualquer astro que tenha lá no universo, né? Esse movimento não é dele,
mas sim da Terra. É a Terra que faz o seu movimento de translação, que é a volta que ela dá completa ao redor do Sol, e isso nos dá a impressão de que esses astros estão se movimentando. Então, ó, qualquer movimento aparente do firmamento não é deles, mas sim da Terra, que gira e nos passa essa falsa impressão. Tudo bem? Beleza? Então isso tem que ficar muito bem claro. A Terra, ela faz dois movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é o movimento que ela dá no seu próprio eixo, certo? E isso interfere na questão do dia e da noite. Já o movimento de translação é o movimento que ela dá ao redor do Sol, certo? Assim como os outros planetas. E esse movimento de translação, ele vai interferir no quê? Nas estações do ano. Se é verão, inverno, outono ou primavera. Legal? Beleza? Então, ó, mais uma vez, qualquer movimento aparente dos outros astros não são eles que estão girando, mas sim a Terra, que gira e nos passa a falsa sensação de que os outros astros estão, né, fazendo esse movimento, quando na verdade é a Terra. Inclusive nós tínhamos essa ideia, né, de que o Sol era que se movimentava ao redor da Terra durante anos, durante séculos, acreditando nisso. Beleza? Sexta premissa de Copérnico para tentar defender o modelo heliocêntrico. Qualquer movimento aparente do Sol não é causado por ele, mas pela Terra. Sim. Qualquer movimento que parece ser o Sol que está fazendo, não é. É a Terra que está fazendo, certo? Na qual nós giramos em torno do Sol como qualquer outro planeta, tá bem? E a sétima e última premissa, o movimento da Terra já seria o suficiente para explicar muitas irregularidades aparentes do Sol, do céu. Então, por exemplo, o movimento da Terra já é capaz de explicar que o Sol fica paradinho. Só o movimento da Terra já consegue explicar, por exemplo, o que seria o movimento de rotação, o que seria o movimento de translação. O movimento da Terra já consegue explicar por que tal hora é dia num lugar, tal hora é noite no outro lugar, porque existe um movimento de translação que interfere na posição também desses planetas, tudo bem? E também já era o suficiente para explicar, por exemplo, o movimento dos outros planetas também, porque já que nós sabemos que a Terra faz um movimento, né, em relação ao Sol, os outros planetas também fazem, né, com as suas durações, com as suas respectivas velocidades. Aí não necessariamente tem que ser igual, né, ao da Terra em tudo, mas que eles também fazem os seus movimentos, eles também fazem. E só de sabermos o da Terra já seria o suficiente para conseguir deduzir o movimento dos outros astros também. Beleza, galerinha? Tudo bem? Então essa foi as 7 premissas que Nicolau Copérnico apresentou quando ele publicou o seu livro defendendo então o modelo heliocêntrico, proposto primeiramente por quem? Isso, Aristarco de Samos. Beleza? Bom, e esse daqui era mais ou menos o modelo que Copérnico acreditava. É modelo heliocêntrico, Sol no centro do universo, certo? E ao redor deles giravam os outros planetas. Mercúrio, Vênus, a Terra, ó, seria o terceiro do sistema solar na visão de Copérnico. Logo em seguida viria Marte, depois Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Bom, hoje em dia nós temos algumas ideias mais aprimoradas em relação ao modelo planetário, certo? Só que nós temos que entender que aqui nós estamos discutindo a visão de Copérnico, tá? E na visão de Copérnico era isso que ele acreditava. Então vamos lá mais uma vez, ó. O primeiro, depois do Sol, claro, seria Mercúrio, depois Vênus, depois a Terra. Então, ó, destaque aí para a Terra, né? A Terra seria o terceiro planeta na visão de Copérnico. Aí depois Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Beleza? Tudo bem? Bom, galerinha, então essa daqui foi, né, mais uma parte aí envolvendo os modelos heliocêntricos. Tá faltando só o modelo de Galileu, mas eu posto essa aula em breve. Por enquanto, peço a vocês que estudem, né? Acompanhem esses vídeos, façam uma revisão com os outros vídeos que já estão aí, façam resumos e qualquer dúvida, não se esqueçam, pode me perguntar, beleza? Qualquer coisa também pode deixar um comentário lá no sisteminha que eu vou estar respondendo qualquer dúvida, beleza, galera? Vamos lá, mantenham o foco, né? Um abraço, até mais.